As técnicas de reagente marcados podem ser técnicas enzimáticas, em que o reagente é marcado com uma enzima. Quando isso acontece, se o reagente marcado for um anticorpo, ele é denominado conjugado. A enzima que nós usamos nessas técnicas enzimáticas, ela deve ter uma característica bem especial, bem específica, para que ela possa ser utilizada sem causar transtornos e sem alterar os resultados dos exames. Então, o que a gente sabe sobre a enzima que é utilizada nessas técnicas enzimáticas? Essas enzimas, elas devem ser de fácil obtenção, na forma purificada. Para quê? Para ter barateamento de custo, né? De redução de custo na produção. Ela não deve interferir na interação antígeno-anticorpo. Isso é importante para a gente, porque isso garante que a especificidade da nossa reação, o acontecimento dela, e também garante que nós não tenhamos alterações de resultado em geral. Essa elevada especificidade é importante, para tanto, essa enzima vai precisar de um substrato específico. Esse substrato, ao ser consumido, ele deve gerar um produto estável, fácil de ser quantificado, mesmo que a enzima esteja presente em concentrações bem baixas na reação. Existem vários tipos de enzima que nós podemos utilizar nessas técnicas enzimáticas. A gente vai ver algumas delas, a gente pensa na fosfatase alcalina, na peroxidase, entre outras. Então, eu posso usar, por exemplo, um substrato cromogênico ou cromógeno. Nesse caso, ao ser consumido pela enzima, o substrato vai gerar um produto colorido, solúvel ou insolúvel, dependendo da técnica que a gente está pensando. E a quantificação pode ser feita visualmente ou através de espectrofotômetro. Neste caso, vamos usar de uma curva padrão para uma técnica quantitativa. Se for visualmente, a gente pensa numa técnica qualitativa ou semi-qualitativa. A gente vê, então, que o substrato que a gente vai escolher depende de quem? Da enzima que está sendo utilizada. Então, a gente vê aqui, ó, eu tenho o antígeno fixado em um suporte. A seguir, aqui, eu tenho o anticorpo do meu paciente. E, finalmente, aqui, com a voltinha, né, com contorno em preto, eu vejo o meu conjugado, que é ligado a uma enzima. Quando eu dou o substrato dessa enzima para ela, ela consome esse substrato, gerando, então, um produto solúvel ou insolúvel. A gente vê, então, que as principais enzimas que nós temos, que são relacionadas a essas técnicas colorimétricas, são a peroxidase e a fosfatase alcalina. No caso da peroxidase, a gente vê que o substrato é a oxigenada ligada a um cromógeno. Esse cromógeno, se for que ao ser consumido gerar um produto solúvel, a gente pensa em OPD ou TMB, certo? Se for um substrato que ao ser consumido gera um produto insolúvel, eu penso em DAB ou 4-cloro-1-naftol. Por que isso é importante eu saber? Porque para cada um desses produtos gerados, né, pelo cromógeno, a gente vai ver, então, um comprimento de onda diferente. Se eu não escolher o comprimento de onda corretamente, eu não consigo fazer a leitura e, consequentemente, eu não consigo fazer a quantificação da presença do que eu estou procurando na minha amostra. Eu também tenho aqui a fosfatase alcalina. No caso da fosfatase alcalina, um cromógeno com produto solúvel seria o NPP. E a gente pensa aqui um cromógeno com produto insolúvel, a gente pode pensar no BICIP ou NTB. De novo, né? São produtos que geram, cromógenos que geram produtos de cores diferentes e precisam de comprimentos de onda específicos para a gente conseguir fazer essa leitura corretamente. Podemos utilizar também um substrato fluorigênico. Caso isso aconteça, ao ser consumido, ele vai emitir luz fluorescente que vai ser quantificado através de um fluorímetro, certo? Nesse caso, a gente vai precisar também de uma curva padrão para fazer a quantificação e, nesse caso, não é possível fazer leitura qualitativa, visual. Sempre vai ser necessária a utilização de um equipamento para fazer a leitura.
a gente vê aqui nesse caso, a enzima pode ser a fosfatase alcalina, e a gente vai ter o 4-metil-lumbiferil fosfato, que gera um fluoróforo, tá? Que é quantificado, então, pelo equipamento, através, então, de fluorescência. Nós também temos um substrato quimiluminescente. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho de novo aqui, né, ó, o antígeno fixado aqui no meu suporte. Então, agora, em azul escuro, eu vou ver aqui a amostra do meu paciente contendo anticorpos, os anticorpos do paciente. E aqui, finalmente, em verde, a gente vai ver o meu conjugado marcado com uma enzima. E neste caso, a enzima é uma enzima que vai, uma fosfatase alcalina, que vai consumir o luminol gerando brilho. E esse brilho pode ser detectado por um luminômetro. E desde que eu tenha uma curva padrão, eu posso fazer a quantificação deste brilho e, consequentemente, a determinação da concentração do que eu estou procurando. A partir de agora, vamos estudar os diferentes tipos de ELISA. Nós, antes de começarmos a estudar, nós temos que nos lembrar que ELISA é a técnica em que nós temos a utilização de uma enzima que vai consumir um substrato cromógeno que vai gerar um produto colorido, tá? Que no nosso caso é solúvel no ELISA. Então, a gente vai, então, aqui começar com ELISA direto ou ELISA sanduíche. Por ser uma técnica direta, ele pesquisa a presença de antígenos. Então, inicialmente, aqui podemos ver que o pocinho, ele já vem quando você compra com os anticorpos aderidos. Por quê? Porque você vai procurar o antígeno. Então, aqui no primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai, então, adicionar a amostra, e aqui a amostra ela está sendo demonstrada como essas bolinhas vermelhas, certo? Esses antígenos, se forem específicos para os anticorpos que estão aderidos ao pocinho, à placa, vão se ligar. Nós vamos deixar um período de incubação. Para que é esse período de incubação? Esse primeiro, ele é utilizado para que o antígeno presente na amostra consiga interagir e se ligar ao anticorpo que está aderido à placa. Depois desse primeiro período de incubação, nós vamos fazer a primeira lavagem. Esse primeiro procedimento de lavagem, ele é realizado com um tampão. Para quê? Para retirar todo o antígeno da amostra que não estiver ligado ao anticorpo que está ligado à placa. Aí nós vamos para a segunda etapa. Nesta segunda etapa, que aqui nós estamos vendo, a gente vai fazer o quê? Nós vamos agora adicionar o conjugado enzimático, que é um anticorpo secundário. O que significa isso? Neste caso, esse anticorpo secundário é um anticorpo que reconhece o antígeno que está na amostra. Então, ele é um anticorpo específico ligado a uma enzima. O que nós fazemos, então? Nós fazemos a adição, a gente faz uma segunda incubação. Essa incubação ela é feita para quê? Para permitir a ligação do conjugado ao antígeno. Depois disso, nós fazemos uma lavagem. Essa segunda lavagem é realizada com qual finalidade? De retirar o conjugado que não esteja ligado ao antígeno, para evitar o aparecimento de resultados falsos reagentes. E aí, a gente então finalmente adiciona o substrato nesse último pocinho. O substrato vai ser consumido pela enzima e ao ser consumido pela enzima, ele vai gerar cor. Essa mudança de cor é o que permite que nós façamos a detecção visual, ou se for em caso de equipamentos, nós podemos usar um espectrofotômetro para fazer a quantificação da concentração do que a gente está procurando.
Agora, nós vamos discutir o ELISA direto de competição. Esse ELISA direto de competição, ele tem esse nome por quê? Porque o antígeno presente na amostra vai competir com o antígeno aderido no pocinho pelo anticorpo primário e depois pelo anticorpo secundário, que é o conjugado. Então, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, aqui nós vemos que a minha amostra tem o antígeno rosinha, certo? E o anticorpo é um reagente que nós estamos adicionando ao mesmo tempo para fazer essa primeira incubação. Essa primeira incubação vai fazer com que haja reação do anticorpo primário, que é um reagente, com o antígeno da amostra ou o antígeno da placa, tá? E aí eles vão competir. Nessa competição, o que a gente precisa entender? Quanto maior for a concentração de antígeno na amostra, menos anticorpo primário se liga à placa, certo? E o contrário também é verdadeiro. Então, quanto maior for a concentração de antígeno na amostra, menos o anticorpo primário vai se ligar ao antígeno ligado na placa. Por que isso é importante? Porque depois dessa incubação, nós vamos fazer uma lavagem. E essa primeira lavagem, ela retira tudo que não estiver aderido ao antígeno da placa, certo? Então, se na minha amostra tinha muito antígeno, esse anticorpo primário vai ser retirado junto com o antígeno, porque eles não estão aderidos à placa, certo? Aí nós vamos para a segunda etapa, em que nós, então, adicionamos uma segunda incubação, agora o conjugado. Meu conjugado é um anticorpo marcado com uma enzima, que é um anticorpo que reconhece o anticorpo primário. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Se na minha amostra tinha muito antígeno, a maior parte do anticorpo primário foi eliminado. Então, o anticorpo secundário não tem com quem ligar, certo? Agora, se na minha amostra tinha pouco antígeno, o anticorpo primário se ligou aonde? No antígeno da placa. E então, o conjugado, que é o anticorpo secundário, consegue reconhecer esse antígeno primário. Tudo bem? Aí, depois dessa incubação, a gente vai fazer outra lavagem. Para que eu faço outra lavagem? Para retirar tudo que não foi ligado. Então, nesse caso, agora eu vou retirar o conjugado que não está ligado ao anticorpo primário, que está ligado ao antígeno aderido à placa, certo? Depois que eu faço essa lavagem, eu faço a adição de um substrato. O que vai acontecer? A enzima vai consumir esse substrato e finalmente eu vou ter uma leitura. Neste caso, no ELISA direto de competição, a curva padrão que a gente vê é uma curva desse estilo, tá? Ela é decrescente. Por quê? Porque a concentração do antígeno na amostra é inversamente proporcional com a leitura, com a intensidade da cor. Agora nós vamos para o ELISA indireto, que é aquele que faz a detecção do anticorpo do meu paciente. Este ELISA indireto permite que a gente faça o quê? A determinação da fase da doença que o paciente está apresentando. Então, o que a gente vai ver? Para começar, no nosso pocinho, a gente tem antígenos aderidos. São esses antígenos que vão determinar para qual doença eu vou fazer a pesquisa dos anticorpos. Aí, o que vai acontecer? Eu vou, então, adicionar a minha amostra. Quando eu faço aqui a adição na amostra, o que acontece? Essa amostra vai ter anticorpos. Se os anticorpos forem específicos contra o antígeno que está aderido à placa,
eles vão se ligar. Vou deixar fazer uma incubação. Depois desse primeiro período de incubação, eu vou fazer uma lavagem. Para que eu faço essa minha primeira lavagem? Para retirar todos os anticorpos da amostra que não se ligaram ao antígeno aderido à placa. A seguir, então, aqui a gente vai adicionar o conjugado. Neste caso, o conjugado, ele é um anticorpo marcado com uma enzima, que ele é um anticorpo anti-IgM ou anti-IgG. Por que isso? Porque se ele for um anti-IgM e ele detectar IgM, eu posso dizer que a minha paciente está na fase aguda. Se ele for o anticorpo IgG e detectar a presença de IgG, eu posso dizer que meu paciente está na fase crônica. Ou seja, o conjugado é que vai permitir em que eu determine a fase da doença em que o paciente está, porque ele vai ser ou anti-IgM ou anti-IgG. Tudo bem? E aí eu faço outra etapa de lavagem para quê? Para retirar esse conjugado, que não está ligado ao anticorpo do paciente da amostra, que está aderido ao antígeno da placa. E aí faço a adição do substrato. Quando eu faço a adição do substrato, a enzima do conjugado vai consumir o substrato, gerando, então, um produto solúvel, colorido, que pode ser detectado pelo leitor de ELISA, que é o espectrofotômetro. Nós temos que nos lembrar que toda vez que nós fizermos um ELISA, nós temos que fazer o quê? A escolha do comprimento de onda correto para conseguir fazer a leitura. Caso contrário, a quantificação não vai acontecer. Vamos agora ao imunodot ou dot ELISA. Quando nós falamos em imunodot ou dot ELISA, a gente vai pensar, então, numa técnica em que, em vez de gerar um produto solúvel, o cromógeno, ao ser consumido pela enzima, gera um produto estável e insolúvel que precipita, gerando uma mancha ou DOT. Nesse caso, a fase sólida ou suporte são membranas de nitrocelulose, PVDF ou nylon. Aqui eu coloquei para vocês uma foto que eu escaneei, na verdade, há muito tempo atrás, de uma técnica que eu mesma fiz, tá? Então, o que a gente pode perceber? Aqui é um exame, tá escrito, que é um exame anti-clamídia trachomatis, certo? Nesse exame, nós estaremos procurando IgA. Então, o que acontece? Neste suporte, que parece um pentinho, vem aderido o antígeno da clamídia. Na amostra do paciente, eu vou procurar se ele tem o IgA contra a clamídia. E o meu conjugado é um anticorpo anti-IgA ligado a uma enzima. Quando a enzima consome o substrato, ocorre precipitação dessa enzima no local onde estava o antígeno, caso meu paciente possua efetivamente este anticorpo. Daí que nós percebemos. Aqui, a gente consegue ver que em todas, né, no controle positivo, no controle negativo, em todas as amostras que são presentes, sempre existe uma mancha, uma bolinha que aparece na parte de cima. Essa primeira é o controle da reação. Ela serve para quê? Para provar que o substrato funciona e que ao ser consumido ele gera o produto colorido e precipita, tá? Ele é um controle para verificar se a reação está acontecendo, só para isso. É a bolinha de baixo, é a mancha de baixo que vai mostrar para a gente se o paciente ele tem ou não o IgA contra a clamídia. Então, a gente vê aqui, né? Inicialmente, controle positivo, 2 bolinhas. Controle aqui positivo, 2 bolinhas aparecendo. Controle negativo, 1 bolinha só. E a partir daí, visualmente, nós devemos
comparar para descobrir quais amostras efetivamente também têm o anticorpo anticlamídia da classe GA. Qual é o problema? Como vocês podem perceber, essa detecção é visual. E a acuidade visual varia muito de uma pessoa para outra. Então, neste momento, alguns de vocês, ao observarem, vão achar que só a amostra 4 apresenta o IgA. Alguns vão falar assim, olha, tem em todos, menos na 12. Outros vão falar, eu não enxergo na 10 e na 12, em todos os outros eu vejo. Qual é o problema? Aqui eu tenho intensidade de cor diferente. E isso, a intensidade da cor, a visualização é muito individual. Por isso, essa técnica, ela é uma técnica considerada de leitura subjetiva, porque cada indivíduo vai conseguir enxergar essa intensidade de cor até um determinado ponto. Mas é uma técnica interessante, tá? Para a realização de testes rápidos. Em relação a ELISA, que demora 4 horas para ficar pronto, esse aqui demora 1h20. E tem uma outra coisa também. Neste caso, essas técnicas, elas podem ser realizadas em locais onde você não tenha luz. Isso é importante se você pensar, por exemplo, aqueles navios que fazem exames em populações ribeirinhas, em que você viaja, por exemplo, na Amazônia Legal, e vai nas comunidades e você só precisa tirar o sangue desse paciente e depois disso fazer o exame. Você não vai precisar de luz para a realização, porque é totalmente manual, tá? É uma técnica que nós usamos até hoje. Ela só é um pouco cara, porque a gente tem que fazer, como vocês podem perceber, um controle positivo, um controle negativo, e a partir daí 10 amostras. Então acaba ficando caro para fazer e é relativamente demorado também, só dá para fazer 10 por vez. No ELISA, se a gente pensar que são 96 pocinhos numa placa. Nesses 96 pocinhos que existem numa placa, a gente pode pensar em 8 sendo controles. Então, a gente pensa em 88. Fazendo em duplicado, dá para fazer 44 amostras uma vez. Aqui só dá para fazer 10, tá? Essas seriam as principais diferenças entre eles. Vamos agora para o Western blot ou blot. Vocês podem chamar assim carinhosamente. Então, aqui nessa figura, a gente vai ver inicialmente como a empresa que vende o gel, que vende o kit para você, como ele prepara a tira de blot que ele te vende, tá? Então, vamos prestar atenção. Nessa figura, nós temos números embaixo, de 1 até 5. Então, eu vou passo a passo, devagarzinho, para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Então, no número 1, o que acontece? Eu tenho que ter o antígeno, a produção desse antígeno por cultura de células, cultura de bactérias, ou porque eu vou extrair esse tecido presente esse antígeno presente em algum tecido, certo? A partir do momento que eu tenho essa disponibilidade de antígenos, eu vou fazer um lisado, vou extrair esses antígenos, que eu vou precisar dos antígenos purificados para fazer o blot. Até aí, tudo bem? Então tá. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a montagem do equipamento, que é o número 2. Então, eu tenho um tanque, onde vai ser colocado um tampão, certo? Eu vou ter também aqui um bercinho, um suporte, e eu vou ter, então, aqui onde eu vou colocar, nessa parte de cima, é onde eu acabo colocando a minha amostra, certo? Tudo bem? Nesse caso, o que eu vou fazer? Aqui, ó, as amostras são pipetadas nos orifícios presentes no gel. Vou colocar os meus tampões e vou fazer eletroforese. Quando eu faço um blot, eu vou fazer inicialmente uma eletroforese vertical, não é horizontal, tá? O que vai acontecer então? Através dessa eletroforese, eu vou conseguir, então eu vejo aqui no número 5, separar essas proteínas por tamanho e carga elétrica. Isso, quem vende para você, o kit já fez.
Você vai fazer isso apenas se você for fazer uma iniciação científica ou uma pesquisa em que você vai produzir a tira reagente. Tudo bem? Então, vamos para a segunda etapa aqui. Agora, eu vou fazer a transferência. Essa etapa também é realizada pela empresa que fornece o gel e você só vai fazer ela no seu laboratório caso você vá, então, produzir um kit doméstico ou que a gente fala em home, né? Você mesmo que vai produzir a sua tira diagnóstica, você não vai comprar pronta. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Eu tenho vários filtros de papel, eu tenho a membrana do blote, que vai ser de nitrocelulose ou PVDF, e eu tenho gel e outros papéis de filtro, certo? Então, o gel vai ficar encostado na membrana para a qual eu vou transferir, por isso que chama transferência, as proteínas que foram separadas pela eletroforese no gel. Até aí, tudo bem? O que eu vou fazer, então? Eu vou colocar esse monte de camadas numa estrutura que a gente chama de cassete, que vai fazer, na verdade, o quê? Organizar e garantir que elas fiquem todas ligadas. É um suporte, como se fosse um suporte de carregar lanche, certo? Aí eu vou colocar também umas espumas e vou fazer a transferência das proteínas do gel para o papel, para essa minha membrana. Como que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer isso em ambiente úmido, né? Nesse caso eu vou precisar de uns 20 litros de tampão, vou colocar e vou deixar lá horas para que isso aconteça, essa transferência vai acontecer lentamente. Ou eu posso fazer, como a gente pode ver aqui, num ambiente semi-seco, ele só está umedecido, não está molhado. Vou precisar de menos tampão e é muito mais rápido de fazer. A hora que eu faço a transferência, o que eu vou acabar vendo? Nesse caso, todas as proteínas que já foram separadas por carga e tamanho na eletroforese vão sair do gel e passar para a membrana de blote. Aí, a gente chega finalmente na parte de processamento na amostra, que é a que você vai fazer no seu laboratório quando você compra um kit pronto, tá? Você já comprou a tira pronta, a reagente, você vai começar daqui, tudo bem? E aí, o que a gente faz, né? Inicialmente, pode-se fazer uma verificação para ver se tudo deu certo. Quem faz a verificação nesses passos aqui, ó, 1 e 2, quem começa a fazer, na verdade, o passo 1, quem fez é a empresa que te forneceu ainda. O que ele faz? Ele vai corar e ter certeza se funcionou a transferência, certo? Você vai começar a fazer no seu laboratório a partir daqui, ó, da fase 2. Você vai receber a membrana já com os antígenos todos separados e a partir daí, assim que ela chega, que você vai usar, você vai fazer um bloqueio. Para que serve esse primeiro bloqueio? Aqui está o bloqueio, ó. É para impedir que proteínas que não tenham nada a ver com o que você está fazendo tentem se ligar à sua membrana, tá? Depois que você faz esse bloqueio, aí sim você vai começar a reação fazendo o quê? A primeira incubação, que é a incubação da sua amostra, porque eu vou tentar detectar a presença de anticorpos nessa amostra. Se o paciente tiver anticorpos, os antígenos presentes na amostra vão se ligar. Aliás, desculpa, pessoal, os anticorpos presentes na amostra vão se ligar ao antígeno presente na membrana, certo? Vou deixar fazer um período de incubação, aí eu vou fazer uma lavagem. Está aqui a primeira lavagem. Essa primeira lavagem, ela faz o quê? Ela retira os anticorpos da amostra que não se ligaram aos antígenos que estão aderidos à membrana. Aí nós vamos para a nossa fase 5, aqui embaixo. Ó. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o conjugado.
O conjugado é um anticorpo marcado que reconhece o anticorpo presente na amostra, ou seja, ele vai ser um anti-IgM ou anti-IgG. Ele vai permitir com que a gente faça o quê? Que a gente determine a fase da doença. A gente tem que lembrar, se na amostra do paciente tiver IgM, fase aguda, certo? Se tiver IgG, fase crônica, tudo bem? Faça essa incubação do conjugado inicial. Depois dessa incubação, eu vou fazer uma segunda lavagem. Para que serve a segunda lavagem? Para retirar o conjugado, que aqui no desenho aparece como escrito como anticorpo secundário, mas é a mesma coisa no nosso caso aqui, tá? Que não se ligou ao anticorpo da amostra. Tudo bem? Eu lavei e aí eu faço o quê? Eu faço a adição do meu substrato. Quando eu faço a adição do meu substrato, se esse substrato for quimiluminescente, vai haver a emissão de luz. Se o substrato for cromogênico, ele vai ser consumido, gerando um composto insolúvel que precipita, gerando a formação de várias bandas diferentes, como a gente pode ver aqui no número 8, tá? Aqui eu coloquei para vocês, tá? Isso aqui fui eu que fiz há muitos anos atrás também. Foi aproximadamente 98, alguns de vocês provavelmente nem estavam vivos ainda. A gente vê aqui, ó, controle positivo, 2 cruzes. Controle positivo, uma cruz e controle negativo. Vocês conseguem perceber, então, que no controle positivo, 2 cruzes, eu tenho várias bandas aparecendo. O que significa isso? Eu tenho a produção de vários anticorpos diferentes para diversos antígenos diferentes. Por isso que eu separei essas proteínas, certo? O que vai acontecer? No controle positivo, uma cruz, a gente vê a presença de apenas 4 bandas, mas que são suficientes para provar que o meu paciente já é reagente para a doença. A gente vê no controle negativo, nada aconteceu, não apareceu nenhuma bandinha, tá? E a gente compara as nossas amostras com os nossos controles. E assim a gente tem um padrão de reatividade que a gente deve seguir para dizer se o meu paciente tem uma amostra reagente ou não. O Western blot ele pode ser considerado uma técnica ouro. Por quê? Porque a chance dele dar reação cruzada é mínima, praticamente nenhuma. Por quê, pessoal? Tem que pensar o seguinte: a chance de reagir contra um antígeno de forma cruzada, gerando uma reação falso-reagente, é grande. Mas aqui, ó, cada banda que vocês veem é um antígeno diferente. A chance de ter tanta reação cruzada contra tantos antígenos, como acontece aqui, como a gente está vendo, é inexistente. Por isso que ele é um teste padrão ouro. Ele é um teste usado para confirmação e um teste que eu uso para padronizar outras amostras. E, finalmente, a gente vê a quimiluminescência aqui bonitinha. Qual é a diferença dela em relação às que a gente viu até agora? Basicamente é a seguinte, né? Aqui, a de cima, a gente vê uma quimiluminescência direta e a de baixo aqui, ó, é uma quimiluminescência de competição. A diferença aqui, o que é? A enzima, em vez de consumir um cromógeno, vai consumir luminol, gerando brilho, o que aumenta muito a sensibilidade da técnica. Atualmente, as técnicas de quimiluminescência são as técnicas mais sensíveis que nós temos.